Há lugares onde todos estão juntos, mas ninguém realmente se vê. Cadeiras viradas para fora, corações também. Mas Cristo nos chama a virar as cadeiras, a olhar nos olhos, a deixar que o amor dele nos una, acima das diferenças, além das aparências. Porque o amor que vem do céu é o que torna a igreja viva. Não é fácil, mas vale a pena. Viver em comunidade é escolher o outro, mesmo quando é difícil. É abrir a alma, repartir o pão e permanecer juntos. É nessa perseverança que o Espírito se move. O Espírito nos convida a subir, a deixar o lugar do controle e habitar o lugar da presença. Lá em cima há descanso, há paz. Ali a alma respira. Ali somos um só corpo, um só coração. Quando somos um, o mundo vê quem ele é. A presença dele se revela na comunhão dos santos. Entre e veja o que o Espírito está fazendo na igreja. O lugar mais seguro da terra, onde Cristo é revelado na unidade da igreja. Bom dia, família! Você tem ainda espaço no seu coração para receber uma porção da parte de Deus? Amém? Então, por favor, fecha teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração agora. Prepare o seu coração. Eu só posso pregar essa mensagem, mas o Espírito Santo pode te convencer de toda ela e trazendo todo o benefício que essa palavra tem para a sua vida. Faça sua oração pessoal agora. Peça para que o Espírito Santo possa te convencer. Prepare sua mente. Tire todo o cansaço, lance lá fora. Senhor, nós estamos aqui para receber da tua graça, do teu poder. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer do nosso coração agora o terreno apropriado para que tua semente possa prosperar. Nós temos expectativa de sairmos daqui mais cheios da tua graça e também revelando o Senhor aonde o Senhor nos enviar. Portanto, Deus, nós esperamos que o Senhor possa fazer em nosso coração o convencimento e que possa produzir frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos ao mês de novembro. Eu estou de azul para poder já entusiasmar cada homem para fazer, né, o exame de próstata. Marcelo, já passou, hein? Vamos embora fazer isso aí. Eu ainda faltam uns 15 anos, mas eu quero entusiasmar você para isso. E também o mês do aniversário da nossa catedral. Crie expectativas no seu coração para comemorarmos amorosamente. E para isso preparamos essa série de mensagens, o lugar mais seguro da terra. Olha, gente, andar com Jesus é um convite para incertezas, confesso. Quando o Senhor nos chama para vivermos uma vida com Ele, uma coisa que eu não consegui sentir é segurança. E falar de um lugar seguro, vivendo uma vida que o Senhor sempre me propõe uma novidade, sempre me coloca em desafios, sempre me impõe incertezas, me impõe também uma certa tensão. Então eu posso aprender com a palavra de Deus e as experiências que temos vivido ao longo dessa fé, de que o Senhor me chama sempre para ambientes de incertezas, de desafios e de novidades, mas isso não quer dizer que eu esteja andando inseguro. Isso não quer dizer que eu precise me sentir inseguro. Então há uma certa tensão entre as novidades daquilo que Deus nos chama como propósito e também aquilo que Ele é. Por isso que quando o Senhor nos chama para viver algo novo, nós precisamos ter a convicção no seu caráter. Porque Ele vai nos colocar em situações que são desafiadoras, que são incertas, mas nós, confiando no seu caráter, conseguimos andar em segurança. O mar pode ser revolto, a embarcação pode balançar, algo pode tirar a nossa paz, mas nós confiamos que quem nos chamou é fiel para cumprir. Amém ou não? Nós estamos no penúltimo mês do ano, e esse ano, não como um mote, mas como uma palavra profética, é o ano da unidade. E nós queremos investir ainda mais na sua vida sobre essa palavra profética, unidade, para que você viva sim essa realidade na sua vida. Quando nós colocamos aqui um quadro e falamos que esse é o ano da unidade, isso não é somente para comunicar algo, é para você gerar no seu coração essa palavra profética e começar a viver na sua família, na sua empresa, nos seus relacionamentos, um certo nível dessa unidade. É isso que nós desejamos. Então você chegou a um lugar
que provoca você a sair do elevador. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Elevador é um lugar de relacionamentos superficiais. É muito comum que você morando em um prédio, você já saiba aquela pessoa que você encontra sempre com ela no elevador, mas você não sabe ao certo o andar que ela mora ou qual é o número do apartamento. Você não sabe muito mais do que isso. Quando você desce do elevador e vê alguém saindo em um certo carro ali da garagem, mas é somente isso. Não há um relacionamento íntimo, profundo, não há nada mais sólido, é apenas aquele cumprimento, está subindo, aí você vê que ele mora no 9º, você mora no 7º, e ele está indo para o 9º, e aí fica naquilo. Então não se faz grandes amigos no elevador. Uma vez eu escutei o pastor Andrei falando sobre isso, e ele dizia que é incrível, porque no elevador não se faz amigos, mas se faz inimigos. Ele com o filho dele de 6 anos entrou no elevador, e ali tinha um senhorzinho no elevador, né? E a criança lá de 6 anos olhou e disse: seu fulano, o senhor é um ancião? Aí ele disse: sim, eu sou um ancião. E o menino tinha que ter o nome de Daniel, né? Aí o menino disse: eu odeio anciões. Imagina o constrangimento que isso traz para um pai. Cala a boca, menino. Sabe aquela tensão, aquele negócio. Por quê? Porque relacionamento superficial é muito mais fácil que você tenha um desencontro e você se bloqueie do que você desenvolva um ambiente de intimidade. O elevador não é um lugar de intimidade. A mesma coisa no livro que baseia essa série de mensagens, O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb, ele usa um exemplo muito legal, que é uma certa quantidade de senhores, assim, aqueles aposentadozinhos, sempre colocando num bar umas cadeiras na mesma direção, para olhar para a rua, mas eles não interagiam entre si. E eu não sei se você consegue fazer a associação, mas se parece muito com o que nós estamos vivendo aqui. Cadeiras aprumadas em uma mesma direção, mas muitas vezes sem interação alguma a pessoa que está do seu lado. A igreja não é um elevador. Nós sempre vamos arranhar você, para que você possa se relacionar um pouco mais com essa comunidade. Você não pode simplesmente chegar aqui e ter sempre o seu lugarzinho e procurar sempre isso, e depois ir embora, e as pessoas não sabem o teu nome, só vê o rastro do teu carro passando por ali, ou porque a tua criança pediu para comprar algo na cantina, e daqui a pouco você foi embora e ninguém sabe o teu nome, ninguém sabe o que você faz. Não, nós sempre estamos assim olhando e dizendo: aquele rostinho novo ali, quem é, como é que se chama, como é que não... O pessoal da célula ataca rapidamente, e a gente quer desenvolver um relacionamento mais profundo com você. Esteja aberto a isso, porque relacionamentos superficiais andam distante da unidade que o Senhor deseja para nós. É sobre essa ideia que nós queremos ministrar ao seu coração hoje. Hoje é dia de nós ajustarmos as cadeiras, mas agora não em uma direção só e distante de nós mesmos, mas nós ajustarmos as nossas cadeiras para olharmos um para o outro. Para olharmos um para o outro. Quando nós fazemos aqui o Minuto Comunhão, olha, não é para preencher um espaço no culto e trazer algo mais simpático para essa comunidade. É para que você tenha a oportunidade, de fato, de poder se fazer conhecido, de poder se sentir bem. Tem pessoas que ficam constrangidas e não sabem receber um abraço. E você precisa começar a se acostumar nesse lugar, porque nós abraçamos mesmo. Sem querer te agredir, sem querer te, trazer desconforto. Mas nós queremos te convidar amorosamente a viver em unidade como Jesus quer que vivamos. A melhor maneira de revelar Cristo para esse mundo, queridos, é vivendo em unidade. Isso diz muito a nosso respeito, mas não diz, quem diz isso não sou eu. Eu quero compartilhar com você o que está lá em João capítulo 17, versículo 20 ao 23, acompanhe comigo. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como também nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados aonde?
a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Eu só consigo ver esse trecho bíblico como algo, um convite de Deus nos chamando para nós nos unirmos, para nós estarmos cada vez mais íntimos, cada vez mais fortes uns com os outros, para que plenos dessa unidade possamos revelar Cristo de uma forma mais forte. Quando nós dizemos juntos somos melhores, é sobre esse texto que nós estamos trafegando, queridos. É sobre esse lugar. Nós precisamos parar de nos engafiar, nós precisamos parar de falar de outras comunidades, nós precisamos, se quisermos revelar a glória de Deus, nós precisamos andar em unidade, é isso que o texto está dizendo. Para que você conheça a plena unidade e o mundo possa ver a Cristo de forma poderosa, o que é que nós devemos fazer? Andar juntos. Nós precisamos olhar isso aqui com cuidado. Você que se importa em obedecer a palavra de Deus, você se importa em obedecer a palavra de Deus? Onde estão as pessoas obedientes aqui? Amém, tem muitas pessoas obedientes. Então olha, se você se importa em obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, entre elas está um chamado a você viver em unidade. Na vontade de Deus está também o Senhor dizendo, o meu desejo é que vocês vivam em unidade. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, diz o Senhor. É assim que nós precisamos praticar. Olha, não é uniformidade, não é andar do mesmo jeitinho, não é torcer para o mesmo time, não é sobre isso. É sobre nós juntarmos as nossas cadeiras e por mais que elas estejam desajustadas nas suas posições, o nosso olhar está na mesma direção. Por mais que nós sejamos diferentes em muita coisa, o nosso olhar está na mesma direção. O texto diz, olha, deles a glória que me deste, para que sejam um. Nós só conseguimos fazer isso, se formos pelo poder do Espírito Santo. A glória que o Senhor me deu, agora eu lanço sobre eles, para que vocês possam ser um. Isso significa dizer que naturalmente, por nós mesmos, será elevador esse lugar. Por nós mesmos, será somente, oi, falou, tudo bem, ixi, aquela ali eu não quero, esse aqui eu quero, traz para perto de mim, aquela ali eu não vou, esse aqui eu vou, e a gente vai ficar nesse relacionamento de elevador, mas não é, esse é um lugar espiritual, esse é um lugar gerenciado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele nos convida, viva em unidade. Isso nos traz segurança. Vamos aprender a virar essas cadeiras? Calma, não realmente, por favor, senão vai ficar uma bagunça, e Rafa vai me matar. Mas os nossos corações voltados para o Senhor, independente da direção que esteja a sua cadeira. Se você quer fazer isso, o primeiro conselho que eu tenho para você é você precisar buscar a motivação do céu. Não há, queridos, um estímulo natural para a unidade. Naturalmente, o que você vai desejar é o isolamento. Naturalmente, o que você vai desejar é viver mais afastado, sem se expor. Naturalmente o que você vai querer é, não dá muito não, para as pessoas não invadirem a nossa privacidade. Você vai precisar de uma motivação do céu para poder viver em unidade. Você vai precisar de um espírito obediente para dizer, eu necessito andar nesse lugar e viver em comunhão com eles. A nossa inclinação é egoísta, é egocêntrica, é individualista, mas é necessário uma motivação espiritual para que sejamos um. Muitas vezes com aquele que a gente quer distância. Nós precisamos trafegar espiritualmente nesse ambiente. O apóstolo Paulo, no texto longo que foi lido aqui pela seminarista Ruth, ela diz o seguinte, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, se existe alguma motivação em Cristo na sua vida, ele complementa no versículo 2 dizendo, completem a minha alegria, fazendo o seguinte, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Se você tem algo ligado a Cristo, você pode completar a alegria de Jesus sobre sua vida dizendo, eu vou pagar o esforço da unidade.
Essa é a forma que o Senhor nos chama para andarmos seguros como comunidade. Se existe algum vínculo com você e Jesus Cristo, é necessário também que exista um compromisso com os seus relacionamentos. Não há como você viver uma vida cristã sobre a mentira de dizer eu vou fazer isso sozinho. Não há como você dizer eu vou desenvolver um relacionamento com Deus profundo e pleno, mas eu vou fazer isso sozinho porque eu não consigo mais acreditar nas pessoas. É impossível que você consiga fazer isso, porque o próprio Senhor está dizendo: a glória que eu dei para vocês foi para que vocês estejam juntos e juntos revelem o meu amor. Então nós precisamos buscar a Cristo para poder derramarmos amor ao próximo, e esse amor vem do céu, não de nós. Se você está esperando motivação natural para amar mais o seu irmão, esqueça. Para aliançar seus esforços numa direção comum, esqueça. Se você acha que o seu caráter é muito bom quando você faz uma bondadezinha ali e aquilo, esqueça. Para você viver em unidade plena, em um lugar seguro, revelando a glória de Deus em plenitude, é necessário que você se desgaste para mantermos-nos unidos. Sabe o que é que nós precisamos fazer, queridos? Quebrar a cultura do descarte. A cultura de que você muda muito fácil. Muito fácil. Sabe? Sabe uma coisa? Eu não vou mais para ali não, eu vou para ali agora. Nos casamentos, nós conseguimos ver isso. As pessoas saindo de casamento com facilidade incrível. Descartando tão facilmente. Nós não podemos ser esse povo. A gente precisa entender que andar em unidade é sacrificial mesmo. Tem hora que eu digo assim: bispo, eu vou dizer um negócio ao senhor, andar em unidade com o senhor é uma prova de amor que eu te dou, irmão. Porque meu irmão, ele inventa coisa demais, gente. Não é agora, isso aqui, e tu vai para ali, e não sei o quê, e a gente vai fazer isso. Eu digo: meu irmão, andar com esse homem em unidade custa muito. Custa muito. Mas sabe por que essa igreja está cheia hoje pela manhã? Sabe por que essa igreja está prosperando em todos os lugares? Sabe por que nós avançamos? Por causa dessa unidade. Essa unidade está gerando um campo espiritual que nos dá poder para revelar o seu amor. Isso vai gerando por causa da unidade. A unidade nos dá crédito, queridos, para podermos chegar em um lugar e sermos bem recebidos da parte de Deus. Pare de querer virar as cadeiras de costa para as pessoas. O Senhor está te chamando hoje para virar de frente. E isso só é possível se você olhar para o céu e dizer assim: eu entendo, Senhor, que o Senhor está me chamando para se relacionar. Eu entendo, Senhor, eu vou ter que abrir mão de muita coisa aqui para poder me relacionar. O Senhor está te convidando para isso. Em segundo lugar, se você quer a motivação do céu, você também precisa desejar, virando as suas cadeiras para o mesmo lugar, a humildade que vem do alto. Deixa eu explicar isso. Se nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos com uma motivação do céu, é necessário entender que isso não muda as nossas responsabilidades. Sabe qual é a parte fácil de nós vivermos a nossa fé aqui, queridos? É espiritualizando tudo. Esses dias eu fui atender um casal lá em Patos, e nem são da igreja, mas uma confusão grande, porque eles são relevantes na cidade. E aconteceu um problema no casamento, houve um adultério, e aí me chamaram para fazer esse aconselhamento. E aí eu fui, porque realmente foi uma repercussão horrível. E aí quando eu fui lá atender, o que é que eles estavam fazendo, o casal? Espiritualizando. Ele foi logo para o Legendários e voltou crente todo, e começou a espiritualizar, e não, porque a gente tem que mudar, porque a gente vamos ajustar isso aqui, só espiritualizando. E ela do outro lado também foi para um retiro, e espiritualizou, e eu disse: espera aí, gente, fica tudo muito lindo quando a gente coloca esse campo espiritual, mas você não pode negligenciar os aspectos morais que vocês feriram. Então você quer viver algo espiritual sem ajustar os seus aspectos morais? Quando o Senhor revela algo, quando o Senhor faz algo poderoso e espiritual na vida de alguém, Ele antes dá um ajuste moral na pessoa. Jó viveu algo extraordinário, mas o Senhor começou o discurso dizendo: ele era um homem íntegro. Isso é moral. E nós precisamos entender que há uma responsabilidade nossa em tudo aquilo que Deus quer fazer espiritualmente. E que ajuste é esse? O seu ajuste moral. E ter humildade
é o ajuste moral que Deus precisa para que Ele possa revelar a sua graça através da unidade. Um altivo, ele tem dificuldade de se relacionar. Um orgulhoso vai ferir pessoas. Mas a humildade, que é a nossa parte nessa construção poderosa de unidade, nós precisamos entregar. Você está disposto a entregar um coração humilde? Você está disposto a se rasgar e parar de se justificar ou querer ganhar uma discussão? Você está disposto a abrir mão de discussões vãs e envolvimento que mais destroem do que agregam? Para manter a unidade? Olha, queridos, se precisamos ajustar nossos relacionamentos, nós precisamos da motivação do céu, mas precisamos assumir as nossas responsabilidades. Não dá para ficar espiritualizando tudo. Nós precisamos entrar com uma parte que é nossa. Jesus diz a Lázaro: eu vou ressuscitar esse homem aí, mas tirem a pedra. Essa é a parte de vocês no milagre que eu quero operar. E muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo, inclusive tira a pedra. A pedra você pode. A humildade é você que entra com ela. Somos nós, nesse ambiente aqui, que faz com que nós sejamos um. É a nossa entrega humilde. E sabe o que acontece? Nós estamos muitas vezes bloqueando os acessos das pessoas na nossa vida. Mas que na verdade isso é uma raiz de orgulho que está dentro de nós. Para que você não apresente as suas fragilidades. Para que você não permita ser cuidado. Para que você não demonstre o monstrinho feio, o patinho feio que você é. Não, ninguém pode saber disso. Ninguém pode saber disso. E aí você termina ferindo o propósito dessa igreja. Alguém chegou para mim esses dias e disse: bispo, eu queria tanto conversar com o senhor, mas eu sei que o senhor é muito ocupado. Eu sei que o senhor viaja muito. Então, deixa. Eu disse: espera aí, irmão. Tu quer me torar na emenda? Deus me chamou para isso. Esse é o propósito que eu tenho na minha vida: cuidar de pessoas, abençoar casamentos. E você está dizendo que não quer fazer isso para não me ocupar? Essa é minha ocupação. Não fira o meu propósito. Se você não me deixa cuidar de você, você me acaba. Mas o senhor não é ocupado não? Eu digo: sou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero cuidar de você, meu irmão. Agenda aí, coloca aí. Se for urgente, vamos de madrugada. Mas é necessário você entender que faz parte do propósito da igreja. Uma construção que precisa invadir o seu lugar. Tem muita gente acreditando numa mentira do mundo que está dizendo assim, queridos, para nós, e a gente está engolindo. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não dá para falar nisso. Não entra ali. E a gente está perdendo o propósito da nossa existência como igreja, que é chegar em um lugar e estabelecer o reino de Deus. E você está aprendendo com essa raiz orgulhosa a não pedir ajuda. A Bíblia diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Mas ai de você se você disser para alguém, né? Não se preserve. Não se exponha. Como a cura sem exposição? Eu não consigo ver a luz da Bíblia. Sem exposição, queridos, eu estou seguro. Alguém pode dizer isso? Eu discordo completamente. É na exposição que eu estou seguro nessa comunidade. Às vezes que eu cresci, me senti amado de forma singular, foi quando eu abri meu coração para os meus pastores. Foi quando eu cheguei e disse: eu estou me sentindo assim. E eles, poxa, me cobriram, cumpriram um propósito como igreja na minha vida. Mas foi quando eu me abri. Você precisa ter a humildade para isso. É criança criança que fica querendo mostrar que consegue. Não, pai, me dá, eu consigo abrir, me dê, deixa comigo. Você não é criança. Você é um adulto, e adulto precisa entender quais são os seus limites, precisa entender a hora de pedir ajuda, precisa confessar uns aos outros, e essa é a sua parte. Paulo está nos chamando para isso. Olha só o versículo 3 e 7 desse capítulo 2. Não façam por ambição ou egoísta ou por vaidade. Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Só assim para pedir ajuda. É quando você olha para alguém superior e diz: eu acho que ali dá para me ajudar. Cuidando cada um, não somente dos seus próprios interesses. Receba!
mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou ser igual a Deus. Antes, não usou isso como vantagem, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Dói para muitas pessoas escutar. Considerem os outros maior que você. Gente, tem gente aqui se roendo disso, porque escutou desde a infância. Não deixe ninguém pisar em você não, viu? Se bater, devolva. Responda. Não se submeta não. Ei, tu quer me diminuir, é? São essas nossas falas, é isso que trafega em nosso meio. E o Senhor, sendo todo soberano e acima de todos, escolheu esvaziar-se e se colocar em forma de servo, lavando os pés dos seus menores, entre aspas, para dizer: eu quero que vocês tenham um coração humilde. Tem uma frase lá no interior que diz assim: farinha pouca, primeiro meu pirão. E parece que quando os recursos são poucos, nós mostramos o sentido do nosso coração e diz: traz para cá. Mas aquela criança que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, pouca farinha, e muita gente para alimentar, disse: toma, humildemente eu entrego. Humildemente eu entrego. Eu quero cuidar dos outros também. Deus não viu vantagem em se colocar como Deus, mas tornou-se semelhante aos homens. E você está aí buscando vantagem, agredindo seus relacionamentos com um ar de superioridade. Você pode parecer com qualquer outra pessoa, menos com Jesus. Jesus esvaziou-se, viu o outro maior. Eu tinha um amigo que o apelido dele era professor de Deus. Você sabe aquela pessoa que você vai falar de qualquer coisa, ele sabe? E sabe melhor do que você. Você disser, ninguém tem nada melhor do que ele. Se você disser: rapaz, bicho, daqui para Patos eu gastei 4 horas, ele disse: eu gastei 3,5. Não, porque eu tenho um lugar que meu carro é um turbo ninja, ele voa por cima. Quando passa lá em Campina, eu tenho um atalho super poderoso. E aí eu tenho uma buzina que é igual o carro da Polícia Rodoviária. Aí o pessoal abre, eu passo. Não pede para ninguém. Eu digo: professor de Deus. O apelido dele. Sério mesmo, gente, que você vai ter esse apelido altivo? Sabe qual é o resultado de pessoas assim? Isolamento e chacota. Mas pessoas humildes, elas agregam valor, somam e revelam a glória de Deus. Está na hora de você virar essa cadeira. Está na hora, na verdade, de você sair dessa cadeira e deixar ela vazia. Essa cadeira não serve para você. Amém, gente? Em terceiro e último lugar, se você quer viver em unidade plenamente, você precisa entender o valor da gratidão. A gratidão que vem do céu. Sabe qual é um erro comum quando nós trazemos e dizemos assim: quer dizer que eu sei que custa muito andar unidade, mas eu sei que esse é um valor do céu. Então agora eu vou entregar humildemente aquilo que eu sou para viver em unidade. Eu agora vou lutar pelo exercício que é andar unido. Tudo bem, nós ainda temos um erro que podemos cair nele. Sabe qual é? É o erro da compensação. E o erro da compensação faz o que com cada um de nós? O erro da compensação faz a gente querer ser bom para poder receber bondade do outro. E a gente fica nessa, nossa vida inteira. Tanto que eu fiz, já ajudei tanto, esperando sempre do outro algo. Sabe como é que nós nos referimos à gratidão? Nós nos referimos sempre à gratidão com um ar de: eu sou muito grata a fulano. Eu sou muito grata a pastora. 25 anos cuidando da minha vida, eu sou muito grato. Isso é bom. Esse é um sentido legal, mas não é o sentido completo. O sentido completo agora é você entender que na plenitude do amor de Deus em unidade, faz com que você seja um gerador de gratidão nos outros. Sabe o que é muito melhor você ser grato a alguém? É quando alguém é grato a você. E sabe como é que isso é possível? É quando você se descarta das necessidades de pessoas serem gratas a você. Isso é muito legal. É quando você permite que as pessoas sejam como querem. Talvez você já pensou de sair dessa igreja por causa de alguém, porque alguém não te atendeu, porque alguém não fez algo com você, porque alguém... Sabe o que é que você está procurando? Você está procurando uma compensação. E não é esse o sentido que o Senhor está nos chamando para viver em unidade. Não é sobre uma compensação. Sabe o que está acontecendo conosco muitas vezes, queridos? Nós estamos nos cansando de investir nas outras pessoas por causa das decepções que vivemos.
Ah, eu já estou cansado. Sabe uma coisa? Eu nem quero. Não, me deixa aqui. Porque da outra vez que eu fui, doeu. Porque o povo, porque nem. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tomo conta de 11 igrejas, mas mais diretamente hoje eu tomo conta de 2 igrejas. Se eu for olhar os kikiki, o nhenhenhen, sabe? Se eu prego de manhã em Patos e de noite em Campina, aí o povo de Patos aí, não, porque o senhor só prega aqui de manhã, aí o senhor vai de noite, lá, o senhor só quer saber de Campina agora, aí eu inverto. Aí, não, porque não sei o quê, que não sei o quê. Sabe o que é que eu faço, gente? Eu faço. Está na hora de você permitir que as pessoas sejam como querem ser. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém está te chamando aqui para ajeitar a cadeira do outro não, tá? E esse é um problema na nossa vida. Ajeite a sua. No que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Mas muitas vezes nós queremos ajustar o outro. Eita, aquilo ali, não, aquilo ali tem que... Essa palavra foi para fulano, devia estar aqui. Não, essa palavra é para você e começa a identificar aquilo que em você está, sabe, nessa necessidade de compensação. Você precisa ser gerenciado pelos princípios da palavra de Deus, não pelo que você sente. Esses dias o meu irmão, que sofre de uma depressão, ele ligou para mim e disse: Neto, estou começando a ficar preocupado porque alguns pensamentos intrusivos estão vindo aqui na minha mente, e eu estou sentindo muita angústia, eu estou sentindo muita dor, e eu estou começando a pensar em coisas que eu não deveria estar pensando, para poder fugir da minha angústia. Eu disse: pare aí, porque você não vai viver dos sentimentos que estão lhe cercando. Você tem um princípio fundamental na sua vida, que é a palavra de Deus. E esse princípio deve calar os sentimentos. Não importa a angústia que você está sentindo, não importa o que você está sentindo, o que importa é o princípio que te rege. Você não pode ser uma pessoa hedonista. Você não pode gerenciar a sua relação com a igreja, com a comunidade de Jesus, a partir do que você sente. Já tive vezes de sentir-me mal nesse lugar. Já tive vezes de ser confrontado e dizer: eu vou sair desse negócio. Mas quando vem isso, espera aí. Eu vou deixar algo que eu sinto tomar um princípio de Deus sobre o meu coração e um chamado que Ele fez para mim? O chamado que Deus tem para mim é um chamado de unidade, queridos. E não importa o que eu sinta nesse ambiente. Importa o princípio que me rege da palavra de Deus. Olha o que o texto diz: façam tudo isso sem murmuração, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada. Entenda, é no meio de uma geração perversa e depravada, que vai nos agredir, que vai nos amaldiçoar, que vai lançar palavras de acusação sobre nós, e nós seremos inculpáveis nesse bololô. Inculpáveis. Porque juntos, com o preço, com a motivação do céu, com a humildade necessária, o amor de Deus de forma plena vai alcançando todas as pessoas. Você crê assim? Pois bem, eu quero terminar essa mensagem lembrando a você uma história que você conhece. E o Senhor começa um diálogo com ela. E a primeira coisa que ela diz é querer impor um obstáculo para que Deus vá na intimidade dela. Ela diz assim: como podes tu, um judeu, falar comigo que sou uma samaritana? Muitas vezes é isso que nós fazemos aqui nesse meio. É queremos bloquear os acessos ao coração que essa equipe pastoral está muitas vezes querendo fazer com você. Eu me lembro há muito tempo atrás, uma vez eu estava em um ambiente de adultério. Me viram com uma outra mulher aqui no Bessa Shopping. E a pastora Linda, bem amorosamente, chegou para mim e fez: Neto, por que você está fazendo isso, meu filho? E eu disse: isso o quê, pastora? Isso o quê? Eu não estou fazendo nada. Neto, viram você com outra mulher. Por que você está fazendo isso? Você vai destruir seu casamento, meu filho. Eu disse: pastora, esse povo está doido. Não me viram com outra mulher coisa nenhuma. Sabe como é o nome disso? Como pode você, uma judia, querer falar comigo, um samaritano? Não entra não.
Deixa quieto isso. Eu estou bloqueando, não acessa não meu coração não, porque senão você vai descobrir aqui porcaria. Jesus insiste e diz: se eu te der de uma água aqui, ó, tuas faltas acabam. E sabe como é que termina essa cena? É Jesus dizendo: cadê teu marido? Conseguiu entrar. Conseguiu acessar a parada. Ela diz: eu não tenho marido. Ele disse: eu sei, e nenhum dos 5 é teu. Está toda errada. Se despede dela dizendo: vá e não peques mais. Essa mulher se tornou uma pessoa que estava sempre sendo vista nas cenas de Jesus, sempre ali perto, quebrando agora ambiente de adoração, se jogando ao joelho a adoração do Senhor. Mas por quê? Porque o Senhor foi lá, no íntimo, e essa mulher passou a ser uma referência de revelação da glória de Deus, porque se permitiu ser cuidada, ser aberta, ajustou a cadeira e começou a olhar somente para o Senhor, esqueceu das dores, parou de se sentir culpada, humilhada. Nesse tempo do adultério eu passava, entrava pela igreja e eu sentia que todo mundo me olhava, e eu dizia: esse povo está tudo me julgando, até que chegou o dia que eu disse: se explodam, eu quero somente o Senhor. Voltei para minha pastora e disse: ela disse: nenhuma das 5 é tua. Mas eu só estou entendendo. E desse dia para cá, toda cena de adoração que essa igreja promove, Miguel Neto está ali, minha família está ali, meus filhos estão ali, para a glória de Deus. Você precisa desejar essa verdade sobre sua vida. Essa é a verdade que Deus tem para você, meus filhos. Esse é o ambiente que Deus tem para você. Você crê nessa palavra? Então hoje é dia de você ajustar a sua cadeira. Ei, eu não vim trazer um panfletinho para você não, tá? Um panfletinho que te conscientiza, mas não muda nada. Eu vim trazer um ajuste real na sua vida. Vim trazer uma coisa que precisa mudar. Você precisa estar disposto a abrir tudo, para que a glória de Deus seja revelada através de você. Você não pode ser um cínico de plantão. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, porque agora é hora de nós ajustarmos a nossa vida. Agora é hora de nós mudarmos de fato. Talvez você anda se escondendo por aí, indo buscar água de meio-dia. E hoje você talvez tenha vindo para cá como uma última possibilidade. Talvez você esteja aí escondidinho aí no finalzinho, chegou depois de um culto e quer sair antes, para ninguém te ver, para ninguém falar contigo. O Senhor está trazendo para você uma nova perspectiva hoje. O Senhor está trazendo para você hoje uma nova perspectiva. O Senhor está trazendo para você uma água que jamais você vai sentir falta alguma novamente. Jamais. Eu quero orar com você e te convidar a nós cantarmos uma canção juntos em adoração ao Senhor. Enquanto Ele vai movendo o seu coração, eu sei que você está lembrando agora de pessoas difíceis, que talvez te chatearam aqui mesmo. Você não vai ser gerenciado por esse sentimento, não vai mesmo. Pelo princípio da palavra de Deus que te chamou até aqui, amém? Deus te chamou até esse lugar, sim ou não? Então você vai ser gerenciado por esse princípio, não pelas decepções que esse lugar promove, não por algo que eu tenha feito em você, te ferido, te machucado, mas pelo princípio que Deus nos chama. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Traga firme efeito sobre os corações de cada um de nós, que possamos ser movidos pela Tua palavra que nos chama a vivermos em unidade, sermos confrontados e abrirmos o nosso coração, para que a plenitude da Tua glória seja conhecida a todos que aí fora estão, que através de nós haja impacto neste mundo, em nome da unidade. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.